Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática e vou fazer agora com vocês uma revisão de trigonometria com questões bem interessantes que permitam a gente dar um enfoque teórico nos tópicos mais importantes da trigonometria. Então, confere aqui que está muito legal. Questão 1. A Torre Eiffel é uma torre treliça de ferro do século XIX, localizada no Champ-de-Mars, em Paris, e que se tornou um ícone mundial na França. A torre, que é o edifício mais alto da cidade, tem 324 metros de altura e é o monumento pago mais visitado do mundo, com milhões de pessoas frequentando anualmente. Uma visitante observa o topo da Torre Eiffel sob um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Utilizando uma luneta e seu tripé, sabe-se que a altura do equipamento no momento da visualização, conforme a figura a seguir, é de 1,70. Assinale a alternativa correta, que indica a distância x em metros que a luneta está ao centro da base da Torre Eiffel. Quando olhamos para esse triângulo, nós temos um triângulo retângulo, porque a altura ela é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Então a gente vai trabalhar com esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Mas observa que a altura da torre dada, ela é dos 324 metros. Sendo que você tem aqui, no triângulo que foi construído, 1,70 é da luneta utilizada pela estudante. Quando você fizer essa diferença, aqui vai dar 7 para 10, 3, vai 1. Aí aqui foi 1, 2, na verdade. E agora nós vamos ter 322,3 metros. Essa é medida desse cateto do triângulo. Quando olhamos para esse triângulo retângulo, você observa aqui que possui o ângulo, o cateto oposto e quer encontrar o cateto adjacente. A razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente é a tangente. Então, se aplicarmos aqui tangente de 30 graus, vai ser cateto oposto, que é 322,3 sobre x. Mas nós temos por obrigação conhecer o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Ele aqui não deu a tangente de 30, mas deu o seno e o cosseno de 30. Não esquece da seguinte relação, que a tangente de x ela pode ser obtida como a razão entre o seno pelo cosseno. Sempre que dividirmos o seno pelo cosseno, nós iremos obter a tangente. Sempre que dividirmos o seno pelo cosseno, a gente vai obter a tangente, quando ela existe. Então, aqui, eu posso fazer a seguinte relação. O seno de 30 é 1/2, foi dado. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que também foi dado. Isso aqui vai ficar 322,3 sobre x. Mas dá para simplificar esse 2 daqui e esse 2 daqui. Então, ficamos que 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3 é igual a 322,3 sobre x. Meio pelos extremos, encontramos que x é 322,3
raiz de 3 metros, cuja resposta encontra-se na alternativa C. Então, essa é a distância que a estudante, né, a luneta aqui, está até o centro da base da torre. Questão 2. Um triângulo retângulo é tal que o comprimento do seu menor cateto corresponde à metade do comprimento da hipotenusa. Se imaginarmos um triângulo retângulo, ele diz que o comprimento do seu menor cateto é metade do comprimento da hipotenusa. Se o menor cateto vale x, e ele é metade da hipotenusa, significa dizer que a hipotenusa mede o dobro, ou seja, 2x. Então ele quer saber qual é o menor ângulo. Em qualquer triângulo, o menor ângulo está oposto ao menor lado. Então ele quer saber esse ângulo. Quando você observa esse ângulo, você tem ângulo, cateto oposto e hipotenusa. A razão que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, seno de alfa vai ser x sobre 2x. Se nós simplificarmos, o seno de alfa vai ser igual a meio. Então, qual é o arco do primeiro quadrante, já que não tem nenhum ângulo aqui com medida maior que 90 graus, cujo seno é meio? É um dos ângulos notáveis. 30, 45 e 90 são os ângulos notáveis. 30, 45 e 60 são os ângulos notáveis. E você tem por obrigação conhecer. Então, a resposta está na letra D, que é o seno de 30 graus equivale meio. Questão 3. A figura abaixo representa um octógono regular, com centro à origem do sistema cartesiano, que é o 0, 0 aqui, né? Se o vértice A desse octógono tem abscissa é o x, então o x, né, desse ponto aqui é 8. E a ordenada mede 6. Então a ordenada mede 6. Eu poderia, inclusive, encontrar essa medida aqui, que eu vou chamar de raio. Por que raio? Porque é o raio da circunferência circunscrita. Para achar esse raio, bastava aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras aqui? É que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Inclusive, esse é um dos triângulos retângulos mais conhecidos. É o triângulo que é semelhante ao triângulo 3, 4, 5, não é verdade? Ou seja, sendo que os lados estão multiplicados por 2. É 3 vezes 2, 4 vezes 2. Então, a hipotenusa é 5 vezes 2, é 10. Caso você não percebesse isso, você faria 36 mais 64 dá 100, e a raiz quadrada daria 10. Então, o raio da circunferência que circunscreve esse octógono regular, ele tem medida 10. Olha, mas ele está interessado na ordenada do ponto B, ou seja, ele quer saber quanto é o y do ponto B. Se nós observarmos direitinho, a gente pode construir um outro ângulo aqui, ó. Um outro triângulo, retângulo, inclusive. Essa medida daqui é o raio dessa circunferência circunscrita. Se pegarmos esse triângulo aqui, ó, e colocarmos ele aqui, por exemplo, olha o que é que nós vamos ter. Nós vamos ter assim, ó, O, B, e nós estamos interessados exatamente nessa medida daqui, né? Essa vai ser a ordenada do ponto B, vai ser o y do ponto B. É essa medida que nós estamos interessados, no y do ponto B. A única coisa que eu sei é que aqui é 10, que aqui mede 10.
não é verdade? Esse ângulo, eu vou dizer que ele tem uma medida alfa. Esse ângulo com a medida alfa, ele está nesse triângulo aqui. No triângulo retângulo, semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Vê que aqui é 8, que é a abscissa do ponto A, e aqui é 6, e aqui nós já sabemos que é 10, e esse ângulo mede alfa. Num octógono regular, que ele tem 8 lados congruentes, nós podemos saber a medida do ângulo central. E esse ângulo central aqui nós poderíamos fazer da seguinte forma. Para cada lado, nós temos um ângulo congruente. Como nós temos 8 lados, basta pegar 360 graus e dividirmos por 8, que vai dar a medida daquele ângulo central ou cêntrico, ou seja, 45 graus. Esse ângulo aqui, ele tem uma medida de 45 graus. Então, o ângulo todo aqui, ele vai ser alfa mais 45, porque ele vai ter o alfa aqui do triângulo que tem hipotenusa OA, e vai ter o 45, que é o ângulo central ou cêntrico do octógono regular. Por isso que a gente dividiu por 8. Nesse triângulo que nós temos aqui, bastava chegarmos aqui e aplicarmos uma razão trigonométrica. Você tem ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Então, eu precisaria do seno. Então, se fizermos seno de alfa mais 45 graus, vai ser o cateto oposto, que é o YB, sobre a hipotenusa, que é 10. Mas o desafio que surge é como encontrar o seno de alfa mais 45. Aqui vou fazer uma observação em relação ao seno da soma de dois arcos. Existe uma expressão que vai dar o seno dessa soma, que é seno de A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, mais seno B, cosseno A. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Isso aqui serve para adição de arcos. Se nós usarmos a expressão escrita aqui, nós vamos ter a seguinte relação. Seno de alfa, vezes o cosseno de 45 graus, mais seno de 45 graus, vezes o cosseno de alfa. Isso é o YB, a ordenada do ponto B, sobre 10. O seno de alfa nós podemos obter aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser 6 sobre 10. Já o cosseno de 45, temos a obrigação de saber que é raiz de 2 sobre 2. Agora, seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 8 sobre 10. Isso é YB sobre 10. Dá para a gente simplificar todo mundo aqui por 10. Por 10 aqui, né? Por 10 aqui, por 10 aqui. Significa dizer que cada parcela desse lado eu dividi por 10. E aqui também, do segundo membro da igualdade, eu também dividi por 10. Então, vamos ficar com 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 dividido por 2 dá 3 raiz de 2. 8 raiz de 2 dividido por 2 dá 4 raiz de 2. Isso é igual ao YB. Então, quando somamos 3 raiz de 2 com 4 raiz de 2, encontramos que YB é 7 raiz de 2, cuja resposta encontra-se na alternativa D. Então, recapitulando, eu tenho um octógono regular.
Se é octógono regular, esse ângulo central ou cêntrico, ele é 360 graus dividido por n. No caso, é um octógono regular, nós vamos ter dividido por 8, que dá 45. Ele deu a abscissa 8 e a ordenada desse ponto, que é vértice do octógono. Encontrei que esse raio da circunferência circunscrita ao octógono regular era 10, aplicando Pitágoras. Então, aqui também é 10. Então, nesse triângulo retângulo, eu já teria a hipotenusa e precisaria achar o cateto oposto a esse ângulo, sendo que o ângulo aqui é alfa mais 45, que é o ângulo central. Então, apliquei seno de alfa, cateto oposto, pela hipotenusa. Usando essa relação, que seno de A mais B é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A, cheguei a essa relação aqui, obtendo seno de alfa nesse triângulo, e o seno e o cosseno de 45 nós temos a obrigação de conhecer, que é um ângulo notável. Assim, encontramos que a ordenada do ponto B é 7 raiz de 2. Questão 4. Considere o triângulo retângulo ADE. Então, temos aqui ó, o triângulo retângulo ADE. E o retângulo CFED. Então, ele está se referindo a esse retângulo aqui. O triângulo retângulo ABC. Existe um outro triângulo retângulo que ele está se referindo, que seria esse aqui, que colocamos laranja, com D sobre o lado AC, conforme mostra a figura. Então, ele quer saber a área desse retângulo. Então, estamos interessados na área desse retângulo. Claro que a gente conhece que a área de um retângulo é base vezes altura. Não é verdade? É base vezes altura. Precisamos encontrar a base e precisamos encontrar a altura. Para encontrar a base, nós precisaríamos trabalhar com esse triângulo ABC, mas a altura já podemos encontrar aqui. Se eu tenho aqui ângulo, cateto oposto e hipotenusa, eu posso no triângulo ADE aplicar a razão seno, que seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto, que é H, e a hipotenusa, que vale 8. Como o seno de 30 graus vale meio, isso vai ser H sobre 8, significa dizer que H vale 4. Então, a gente já sabe que aqui é 4 centímetros. Essa medida da altura do retângulo. Para saber a base, nós podemos encontrar no triângulo ADE ainda, nós podemos aplicar aqui no triângulo ADE o cosseno. Se eu fizer cosseno de 30 graus, vou chamar esse pedacinho aqui de x, vai ser cateto adjacente, x, pela hipotenusa, que é 8. Mas o cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso vai ser x sobre 8. Esse 8 dá para simplificar com 2, aí dá 4, não é verdade? Se nós simplificarmos aqui nós iremos obter 1 e aqui 4. E fazendo meio pelos extremos, encontramos que é 4 raiz de 3 centímetros. Essa medida é 4 raiz de 3 centímetros. Mas, agora, se chegarmos no triângulo ABC e fizermos, por exemplo, o seno de 30 graus, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, que eu vou chamar de A. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é 4 raiz de 3. Pela hipotenusa, que chamamos de A,
nós vamos ter o seguinte: seno de 30, a gente conhece que é Rá é meio, né? Seno de 30 é meio. Então, coloquei aqui, ó, sobre 4 raiz de 3. Se fizermos meio pelos extremos, nós vamos encontrar que A vale 8 raiz de 3 centímetros. Mas, se A vale 8 raiz de 3 centímetros, e essa parte aqui que eu chamei de x, que é a medida do segmento AD, vale 4 raiz de 3, significa dizer que aqui também vale 4 raiz de 3. E agora nós podemos encontrar a área do nosso retângulo, cuja base mede 4 raiz de 3 e a altura mede 4. Então vamos obter 16 raiz de 3 centímetros quadrados, cuja resposta encontra-se na letra B de bola. Questão 5. Uma das finalidades da ciência forense é auxiliar nas investigações relativas à justiça civil ou criminal. Observe uma ideia que pode ser empregada na análise de uma cena de um crime. Uma gota de sangue, quando ela cai perfeitamente na vertical, ou seja, sob um ângulo de 90 graus com a horizontal, deixa uma mancha redonda. À medida que o ângulo de impacto diminui, a mancha vai ficando mais longa. As ilustrações mostram o alongamento da gota de sangue aqui. Então você tem, ó, esse triângulo aqui, ó, retângulo, que ele fala que aqui é a largura e aqui é o comprimento, e esse é o tal ângulo de impacto. Então, considerando uma amostra de gota de sangue e a tabela trigonométrica que tem as razões seno e cosseno e tangente de alguns ângulos, de acordo com o ângulo de impacto da gota de sangue coletada na amostra, foi de quanto? Observa que aqui eu tenho um ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Então, a razão que cabe aqui é o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quando olhamos aqui, o cateto oposto é exatamente a largura. E quando olhamos a largura, ela foi de 1 até 2,5. A largura é 1,5. Já o comprimento, você vê que está indo de 1 até 3,5, ou seja, 2,5. Se fizermos essa razão, iremos obter aqui para o seno de alfa, isso vai dar 15 sobre 25. 15 sobre 25, vamos colocar assim, mais uma vez, 15 sobre 25, que ao simplificarmos é o mesmo, por exemplo, por 5 que 3 quintos, ou seja, 0,6. E dos arcos da tabela trigonométrica apresentada, cujo seno é 0,6, você tem 37 graus. Então, a resposta seria a letra A. Questão que é mais a interpretação da situação. Questão 6. A figura abaixo é um setor circular de raio 30 centímetros, ou seja, esse raio mede 30 centímetros, que representa uma fatia de pizza. Pretende-se efetuar um corte na fatia, de modo que uma das duas partes, as duas partes resultantes, tenha a mesma área. O que é que significa dizer? Que essa região aqui é equivalente a essa região aqui. Ou seja, elas têm áreas iguais. Claro que ele poderia ter cortado na metade do ângulo aqui, né?
que você teria metade da área da fatia para cá, metade da área da fatia para cá. Inclusive, ele fala que a reta E é perpendicular aqui, ó, a reta S. A reta R é perpendicular a S. Que é bissetriz, essa por sua vez é bissetriz. Então, se esse ângulo aqui mede alfa, esse aqui também mede alfa. Seria uma possibilidade. Então, olha o que ele diz assim, ele quer saber a medida AE. Então, eu vou chamar aqui de X. Olha o que é que nós temos aqui. Eu estou interessado no seguinte. A área dessa região aqui é metade da área do setor circular. A área dessa região aqui é metade da área do setor circular. A área do setor circular ela é uma fração da área do círculo, que é diretamente proporcional à medida desse ângulo, ou do arco. Então, eu posso dizer assim, que a medida do ângulo central, ela tem uma relação de diretamente proporcional com a área. Eu posso fazer a seguinte relação. Como ele deu esse alfa em radianos, a gente sabe que uma volta completa é 2π radiano. Mas se eu pegasse a volta completa, 2π radiano, seria a área de todo o círculo que estaria envolvido, que era πr ao quadrado, no caso 30 ao quadrado. Mas eu não tenho tudo isso, eu só tenho o quê? A área da fatia, que está associada a um arco de medida 2α, um ângulo de medida 2α. Você vai ter a área da fatia. Então, vê que a gente pode encontrar a área da fatia toda por essa regrinha de 3, simples e direta. Posso simplificar aqui o 2 aqui com 2, na verdade, e o π aqui, ó, cancela com um π aqui. Então, a gente vai ter que a área da fatia toda, a área da fatia, vai ser 30 ao quadrado, que é 900, vezes alfa. A unidade é centímetro quadrado, já que o raio está em centímetros. Então, essa área toda tem 900 vezes alfa em radiano no quadrado. Mas agora eu estou interessado somente na área dessa parte aqui, que eu quero que seja metade da área da fatia. Para achar metade, essa parte aqui, ó, só esse triângulo, o que é que nós devemos fazer? Aqui eu sei que é alfa, aqui também é alfa. Não tenho nenhuma medida daqui, sei que aqui é x, e vou chamar esse pedacinho aqui de y. Quando olhamos para esse triângulo retângulo, eu posso observar que eu estou relacionando o quê? O ângulo com o quê? Cateto oposto e cateto adjacente. Então, o que cabe aqui é a tangente. Tangente de alfa é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu posso dizer que y é x vezes a tangente de alfa. Cheguei a essa relação. Para achar essa área, eu sei que a área desse triângulo todo, esse triângulo cujo ângulo interno é 2α, ela tem que ser metade da área da fatia. Mas a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Se a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, eu vou ter o seguinte, ó, que a base aqui é 2y, a altura aqui é x, na verdade, sobre 2, ela vai ser metade de 900 vezes alfa. Dá para cancelar aqui o 2 com 2.
Como eu sei que y eu vou ficar com 2, y é x vezes a tangente de alfa vezes x, isso é 900 alfa. Aí vê que nós vamos ter que x quadrado vai ser igual a 900 alfa dividido por quanto? Por 2, dividido por 2, tangente alfa. Chegamos a isso aqui. Vamos melhorar essa relação. Como é que nós iremos melhorar essa relação? Se eu tenho que x quadrado é igual a 900 vezes alfa sobre 2, o quê? Tangente de alfa. Nós vamos ter o seguinte, eu vou extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 900 é 30. Não é verdade? Aí, raiz quadrada de 2 não é exata, vou deixar a raiz de 2. E aqui vai ficar a raiz quadrada de alfa sobre a raiz quadrada de 1 sobre tangente de alfa. Mas eu vou ter que, isso vai ser 300 sobre 300 não, 30. 300 não, 30. Esquece aí, 30 sobre a raiz, esquece, 30 sobre a raiz de 2. Raiz de alfa. Qual é a razão que é chamada inverso da tangente? Não esquece, o inverso do seno é cossecante. O inverso do cosseno é secante. O inverso da tangente é cotangente de alfa. Então, cotangente de alfa. Se nós racionalizarmos aqui, eu vou ter que multiplicar por raiz de 2 em cima, no numerador e no denominador. Vai ficar 30 raiz de 2 sobre 2, ou seja, 30 vai ficar 15. Aí aqui ficou raiz de 2 vezes isso, 2 alfa vezes a cotangente de alfa. Vamos colocar direitinho aqui, porque como é que vai ficar, para não se atrapalhar. Então vai ficar x. Se eu multiplicar por raiz de 2 vai ficar 30 raiz de 2 sobre 2. 30 sobre 2 dá 15. Aí raiz de 2 vezes disso vai dar 2 alfa vezes a cotangente de alfa, cuja resposta encontra-se na letra B. Então, vamos recapitular toda essa conta que nós fizemos aqui. Primeiro, encontramos a área da fatia com uma relação de diretamente proporcional, igual a 900 vezes alfa centímetros quadrados. Mas essa região aqui, esse triângulo que tem base 2y e altura x, ele é metade da fatia, ou seja, 450 alfa centímetros quadrados. Colocamos isso, chegamos que x quadrado é igual a quanto? A 900 alfa sobre 2 tangente de alfa. Aí aqui nós teríamos que x, vamos fazer de novo, seria, por exemplo, x seria 450, posso fazer assim, x quadrado seria 450 alfa sobre tangente de alfa. 450 raiz quadrada vai ser 15 raiz de 2. Então, ficaria 15 raiz de 2 alfa. E agora, cotangente de alfa. Por que cotangente de alfa? Porque o inverso da tangente seria cotangente. Lembrando que a raiz disso tudo, isso aqui estaria multiplicando. Beleza? Questão 7. A figura abaixo exibe um triângulo retângulo ABC, em que AB tem a mesma medida que AM, que tem a mesma medida que MC. Observa aqui que nós já temos de imediato um triângulo retângulo isósceles.
Se a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer mede 180 graus, aqui é 90, os 90 graus restantes vai ser dividido igualmente entre esses dois ângulos internos desse triângulo retângulo AMB. Agora, nós podemos, por exemplo, encontrar a medida desse ângulo. Que a medida desse ângulo é exatamente o que ele quer, que é a tangente de θ. Não está aparecendo aqui, mas ele quer a tangente de θ. Para achar a tangente de θ, o que é que nós devemos fazer? Se aqui é 45, aqui seria 135. Para completar 180 graus. Então, esses dois devem somar 45. Então, aqui é 45 menos θ. Se no triângulo maior nós aplicamos no triângulo ABC a tangente de 45 graus menos θ, vai ser o cateto oposto, que é L, sobre 2L. Achamos que a tangente desse ângulo é meio. Mas nós precisamos usar a tangente da diferença. E como é que seria a tangente da diferença? Tangente de A menos B vai ser igual a tangente de A menos tangente de B. Isso é do conteúdo chamado adição de arcos. 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Se usarmos isso aqui, vamos ter tangente de 45 menos a tangente de θ sobre 1 mais a tangente de 45 vezes a tangente de θ. Isso é igual, quando simplificarmos aqui, vai dar 1 sobre 2. Tangente de 45, a gente tem a obrigação de saber que é um ângulo notável. É 1 menos a tangente de θ, 1 mais a tangente de θ, isso é igual a 1 meio. Se eu faço meio pelos extremos, eu vou ter que 1 mais tangente de θ é igual a 2 menos 2 tangente θ. Joga para cá, 3 tangente de θ é igual a 1. Tangente de θ igual a 1/3. Tangente de θ igual a 1/3, cuja resposta encontra-se na letra B de bola. O importante aqui é conhecer essa expressão da tangente da diferença. Você, se não domina isso e vai fazer um vestibular específico como a Unicamp, por exemplo, você precisa dominar o conteúdo de adição de arcos. Fizemos aí essas questões de trigonometria, algumas bem específicas, não é verdade? Mas aqui é uma revisão completa, ok? Agora vamos fazer mais 3 probleminhas. Um que remete à primeira série do ensino médio, que é uma questão sobre função quadrática. A segunda questão, que é a 9ª questão desse material, que remete à segunda série do ensino médio, que é uma questão sobre sistemas lineares. E a terceira questão de analítica, circunferência, que remete à terceira série do ensino médio. Confere que está bem completinho aqui o nosso material, uma revisão super aprofundada e bem completa. Questão 8. Um número n inteiro e positivo satisfaz a inequação, que é uma inequação do segundo grau. Olha, se encontrarmos ali as raízes ou zeros dessa inequação, podemos, por exemplo, para fazer isso, usarmos a fórmula de Bhaskara, é ou não? Cujo discriminante, representado pela letra grega delta,
que é b² menos 4ac. O coeficiente a é 1, que é o coeficiente do termo quadrado. O coeficiente b é menos 17, que é o coeficiente do termo linear, que é a incógnita, né, a variável elevada a 1. E o coeficiente do termo independente é 16. Então, nós vamos ter o seguinte: menos 17 ao quadrado menos 4ac, que é 16. 17 ao quadrado vai dar 289, menos 64, que vai dar 225. Aqui podemos encontrar n como sendo menos b, que é menos 17, mais ou menos a raiz quadrada de 225 sobre 2a. Então, vamos ter 17, mais ou menos a raiz quadrada de 225 é 15, sobre 2. Temos duas raízes reais e distintas. 17 mais 25 dá 32, por 2 dá 16. 17 menos 15 dá 2, dividido por 2 dá 1. Como é que interpretamos isso aqui? Interpretamos da seguinte forma: você tem aqui os possíveis valores para n, como uma abscissa. Aqui você tem uma parábola côncava para cima, porque o coeficiente do termo quadrático é positivo. E as raízes que estão no eixo das abscissas são 1 e 16. E a parábola ela vai estar assim, ó. Quando é que essa parábola ela é positiva? Quando o seu gráfico está acima do eixo das abscissas. Aqui, ó, negativa quando o seu gráfico está abaixo. Como ele está interessado que essa expressão seja positiva, nós vamos ter ou n é menor que 1, ou n é menor que 1, ou n é maior que 16. Aí ele pergunta, qual desses valores satisfaz isso? 2 não. 2 não é nem menor que 1, também não é maior do que 16. 7 não. 16 não, porque tem que ser maior que 16. Então a resposta está na letra D de dado. Questão 9. Amanda resolveu complementar seu orçamento doméstico como motorista de aplicativo. Como já possui um automóvel, inscreveu-se numa plataforma em que o valor cobrado do passageiro por viagem depende basicamente de 3 fatores. O primeiro deles é um valor fixo de R$ 2,00, 26 centavos por minuto, R$ 1,40 por quilômetro rodado. A plataforma retém 1/4. Isso é interessante. Se a plataforma retém 1/4, significa dizer que o valor que fica com a Amanda, é 3/4 do valor pago. 3/4 do valor pago. Além disso, Amanda terá um custo de 28 centavos por quilômetro rodado. Suponha que as viagens duram 5 quilômetros, tem 5 quilômetros e duram 10 minutos. Então vamos ver aqui. Primeiro eu quero ver o valor pago por uma viagem. O valor pago por viagem. Quanto é que a Amanda recebe, né, por viagem? Por viagem ela recebe R$ 2,00. Ela recebe 26 centavos por minuto, como são 10 minutos vezes 10, e recebe 1,40 por quilômetro rodado. Esse é o valor que ela recebe. Sendo que desse valor, ela só fica com 3/4. Então, esse é o valor pago por viagem, e isso aqui tudo é o que fica para Amanda. R$ 2,00 com 2,60 vai dar 4,60.
com 7 dá 11,60. 11,60 vezes 3 quartos. Se calcularmos 3 quartos de 11,60, quando é que a gente vai obter 3 quartos de 11,60? 3 quartos de 11,60 vão dar 8,70. 8,70 é o que fica para a Amanda do valor pago. R$ 8,70. Vamos recapitular? Ela recebe R$ 2, como se fosse a chamada bandeirada. 26 centavos por minuto, que dá 2,60, dá 4,60. Aqui dá 11,60, mas do valor pago por viagem, ela só fica com 3 quartos desse valor pago, que foi 11,60, ela fica com 8,70. Mas ela tem um custo ainda. Qual é o custo que ela tem? O custo que ela tem vai ser um custo de 28 centavos, 28 centavos por cada quilômetro rodado, ou seja, um custo de 1,40. Se do total arrecadado eu retirar o custo, eu vou ficar com o meu lucro, o chamado lucro líquido. 8,70 menos 1,40 vai dar 7,30. Então é R$ 7,30 o que fica para a Amanda. Então em uma viagem, ela fica com 7,30 de lucro. Então, em quantas viagens ela vai precisar para fazer R$ 2.190? R$ 2.190. Se fizermos aqui, dividirmos 2.190 por 7,30, isso vai dar 300 viagens, cuja resposta encontra-se na letra B. Questão 10. Um ponto XY no plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante dos eixos. Primeiro, para ser equidistante dos eixos, há duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Ou você está nessa reta daqui, que o y é sempre igual ao x. Vamos escurecer isso aqui, que o y é sempre igual ao x. Inclusive, nessa reta que o y é sempre igual ao x, é a chamada bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Ou você encontra-se nessa reta que o x e o y têm o mesmo módulo, estão à mesma distância, mas eles são números opostos. Por exemplo, aqui o x é positivo, o y é negativo. Aqui o x é negativo, o y é positivo, que é a reta que o y é igual a menos o x, ou seja, é a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. São as retas y igual a x e y igual a menos x. É nessas retas que os pontos estão à mesma distância dos eixos coordenados e que pertence a esse círculo. Então, nós vamos ter duas possibilidades. Vamos ter a reta y igual a x e a equação dessa circunferência para resolver um sistema. E também vamos ter a reta y igual a menos x e a equação da circunferência aqui para resolver esse outro sistema. Para resolver esse sistema, podemos simplesmente fazer a substituição. Se nós fazemos a substituição, vamos ficar com x² mais x², afinal de contas, no lugar de y eu vou botar x, menos 2x, menos 6x, mais 2 igual a 0.
Isso vai ter 2x² menos 8x mais 2 igual a zero. Se dividirmos todo mundo por 2 aqui, vamos encontrar x² menos 4x mais 1 igual a zero. Essa é uma equação polinomial do segundo grau. Se aplicarmos aqui Bhaskara, vamos ter delta é igual a b² menos 4ac. O delta vai dar 12, o discriminante. Significa dizer que tem duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas. Então quer dizer que essa reta já intercepta essa circunferência de equação em 2 pontos. Agora aqui, se substituirmos, vamos ter x², aí menos x² menos 2 vezes x, menos 6 vezes menos x, mais 2 igual a zero. 2x² mais 4x mais 2 igual a zero. Se dividirmos mais uma vez todo mundo por 2, vamos ter x² mais 2x mais 1 igual a zero. Fazendo mais uma vez o discriminante desta equação aqui, vamos ter, vou chamar de delta' para não confundir com essa, b² menos 4ac. O delta deu zero. Quando o delta dá nulo, o discriminante dá nulo, a gente diz que tem duas raízes reais e iguais. Se tem duas raízes reais e iguais, significa dizer que a reta e a circunferência só têm um ponto em comum. Então, geometricamente, nós temos um círculo. Aí, essa reta intercepta em 2 pontos. E a outra reta aqui, na verdade, ela vai interceptar, por exemplo, em um único ponto. Então, você tem a outra bissetriz dos outros quadrantes, a segunda bissetriz. Então, vamos ter 3 pontos. É um conjunto vazio? Não. Tem exatamente 2 pontos? Não. Tem exatamente 2 pontos? Não. Tem exatamente 3 pontos? Sim. Eu não vou nem encontrar quais são os pontos, mas eu sei que tem exatamente 3 pontos e são suficientes para a resolução da nossa questão.